Um bom dia a todos. Muito obrigado por terem vencido o Vale dos Lençóis esta manhã e estarem aqui no Leveling Up the Change comigo, com todos nós. Muito obrigado, especialmente àqueles que vieram de longe para estar aqui presentes. Houve quem viesse de bastante longe, mesmo assim. E vamos começar. Basicamente, só para estabelecer aquilo que será o roadmap global. Vamos ter 2 intervalos, portanto vai ser constituído de 3 partes. Uma parte que será a minha apresentação. Há aqui pessoas que me conhecem, umas melhor, outras pior. Há pessoas que não me conhecem de lado nenhum, um bocado explicar quem é que eu sou e o que é que eu estou aqui a fazer e porque é que eu estou aqui também. Vai haver uma parte, digamos, teórica que vai sustentar tudo o resto que eu vos vou falar durante esta apresentação. Vai haver uma segunda parte onde eu vou falar exatamente daquilo que são para mim umas poderosas ferramentas para a mudança, seja a mudança a nível individual, seja a mudança da sociedade, seja a mudança do grupo, seja a mudança de uma empresa, seja o que for. E vou passar então à apresentação. Portanto, começamos pelo nosso primeiro nível. Este sou eu, como vocês já puderam ver. Portanto, eu chamo Rui Cordeiro. Nasci em Lisboa, cresci em Lisboa, em 1968, e vivi sempre em Lisboa até 2003, na altura que decidi ir para Paris. Já vos vou explicar porquê, porque tudo tem uma razão. Hoje em dia, digamos que sou alguém que tem um pé em Lisboa, um pé em Paris, passo parte do meu tempo aqui, passo parte do meu tempo lá, por diversas razões, familiares, profissionais. E há 20 anos que eu tenho aquela que talvez seja a melhor profissão do mundo. No fundo, aquilo que eu faço todos os dias quando me levanto é pensar como é que posso tornar o dia mais agradável para alguém, ou para muitos alguém. Tem sido 20 anos de descoberta, de fascínio e realmente a concretizar essa minha vontade. Sempre tive um ímpeto muito transformador e é isso que eu quero aplicar no meu dia-a-dia, é isso que vamos falar hoje. Portanto, desde 93 foi quando eu comecei esta minha atividade, até hoje, 2013. Mas quero voltar a uma data que é crucial na minha existência, 1973. Eu tinha, portanto, 5 anos e tinha um grave problema, tinha um grande problema, quase existencial. Esse problema tinha várias razões. A primeira razão era berlindes. Eram realmente um elemento muito preponderante neste problema que eu vos vou passar a explicar. Outra razão era soldadinhos de plástico. De plástico, não eram de chumbo, é muito importante. E já vou explicar porquê. E a terceira razão é que tinha um irmão mais velho, e tenho, com mais 8 anos do que eu. Portanto, no fundo, esta equação, este problema, este grande problema para mim, era que nos nossos combates de soldados, eu, uma criança com 5 anos, ele, um adolescente com 13 anos, ganhava sempre. Então, havia qualquer coisa que eu não podia fazer. Portanto, eu tinha uma solução. Eu podia perfeitamente dizer, não, tens que melhorar, mas claro, uma criança com 5 anos não tem a destreza física de um adolescente de 13. Portanto, eu podia, de alguma maneira, ter ficado naquele paradigma, naquele problema e tentar cada vez ser melhor ao berlinde. Eu não estava contente com a situação, como é óbvio. Então, qual é que foi o meu procedimento? Esta deve ter sido realmente a primeira vez na minha vida que eu decidi que eu não tinha obrigatoriamente que ser vítima de um contexto, que eu não tinha que sofrer o contexto que me é imposto. E então pensei, ok, por muito que eu tente, eu lá de andar sempre 8 anos de destreza física à minha frente até uma certa idade, não é por aí, não é pelo topo do problema que eu vou encontrar a solução. A solução encontrei mudando um elemento da equação. Introduzir dados em vez de berlindes. Ao introduzir os dados, digamos que nivelei o campo de batalha. As probabilidades para um e para o outro ganharem começaram a ser as mesmas.
Eu, como tinha muita apetência para jogos de estratégia e tudo isso, comecei rapidamente a ganhar uma certa predominância nessa atividade e, claro, Big Brother is no longer playing with you. Claro que ele não quis continuar a jogar comigo, com os meus soldadinhos e com os meus dados. Vamos então avançar no tempo. Eu só queria falar de 73 porque há esta data importante. 93. Eu sempre fui um jogador, sempre estive ligado aos jogos. Estão aqui muitos amigos, alguns mesmo de longa data, que sempre viram que eu estava envolvido nos jogos. Em 93 eu decido, bom, tenho realmente muitos amigos, estamos sempre com o mesmo problema. Os pais de um e do outro estão completamente fartos de nos aturar na casa de um ou na casa do outro. E que tal se eu arranjasse um sítio para nos juntarmos? E foi assim que surgiu a primeira ideia. Eu criei um clube chamado o Clube Lobo Branco, na Rua de Santa Justa, que era exatamente isso, era um espaço para podermos jogar jogos de roleplay, como está aqui exemplificado, onde representamos uma personagem, jogos de tabuleiro, jogos de sociedade, dos mais diversos que podemos imaginar. Correu muito bem, cada vez éramos mais, tivemos que mudar para umas instalações bem maiores em Campo de Ourique, até que em 96 aconteceu isto. Em 96 aconteceu o Magic the Gathering. Magic the Gathering, para aqueles que não conhecem, é um jogo de cartas que foi inventado em 93 por uma empresa que se chama Wizards of the Coast, nos Estados Unidos. É um jogo de cartas extremamente estratégico. Estratégico ao ponto que os antigos profissionais de Magic the Gathering são hoje profissionais de póquer. Portanto, é um jogo que envolve muito cálculo mental, muito bluff, muita postura de mesa. E aconteceram várias coisas em 96. Houve o primeiro campeonato nacional de Magic, do qual eu fui o campeão nacional. Portanto, ganhei a possibilidade de ir a Seattle ao Campeonato do Mundo. E foi-me também proposto, como eu já tinha uma loja aberta ao público em Lisboa, de distribuir o Magic the Gathering em Portugal. Isto é extremamente marcante para mim, no meu percurso, porque um torneio de Magic, um médio torneio de Magic, é qualquer coisa assim. E o que é marcante é que em 96, quando eu vou a Seattle ao Campeonato do Mundo, eu entro nas instalações da Wizards of the Coast e lembro-me perfeitamente de, ao passar a porta, as portas abrem-se e eu vejo centenas, muitas centenas, largas centenas de pessoas que estavam lá só por causa deste hobby. Estavam reunidos à volta de um jogo. E naquela altura eu disse para mim mesmo, eu um dia vou querer fazer um jogo. O dia há de chegar, não foi em 96, mas o que aconteceu é que, portanto, o Clube de Jogos de Lobo Branco transformou-se em Clube de Jogos de Santa Justa. A área que voltámos a Santa Justa expandimos a área, tínhamos cerca de 150 metros quadrados, onde as pessoas podiam vir jogar, passar o dia, comprar o que quisessem deste material. Portanto, isto não é o Clube de Jogos de Santa Justa, podia ser alguns dos maiores torneios que fizemos, efetivamente, até fizemos um maior do que este. Desculpem. Mas isto é Santa Justa. É uma fotografia de recordação. Este senhor que está aqui é o presidente do Magic the Gathering, é o presidente da companhia que fez o Magic the Gathering, que numa das suas visitas a Lisboa veio jogar roleplay connosco. Foi aquele senhor que tirou a fotografia, por isso é que ele não está na fotografia. Está ali a minha cadeira. Exatamente, está aqui com a esposa dele. Portanto, isto era o Clube de Jogos de Santa Justa. Tínhamos várias salas destas, onde as pessoas podiam jogar e ter alguma privacidade. Depois tínhamos uma sala maior, mais comum. Mas o bichinho ficou, obviamente. Aquele bichinho de 96, de querer fazer um jogo, ficou. E aconteceu em 99. Em 99, portanto, finais de 98, eu decido terminar com a minha atividade no Magic, porque percebi rapidamente que fazer o jogo teria que ser mais que um hobby. E lanço-me então, penso no contexto, ok, estou em Portugal, quero fazer um jogo de cartas, vai ser sobre o quê? Sobre futebol. A resposta foi quase imediata. E então fiz o jogo Offside, que foi distribuído pelo Jornal de Notícias, a versão física, e distribuída a versão online pela Sport Multimédia. 99 é extremamente importante para mim, porque saio, se bem que tinha tido computadores toda a vida e tinha jogado jogos de computadores, mas pela primeira vez saio do mundo da criação dos jogos físicos e vou ter o contacto com os jogos de internet, e que foi o que eu fiz nesta empresa. Isso para já
acima de tudo, abriu-me os horizontes. Eu percebi que havia maneiras diferentes de fazer jogos e, inclusive, foi logo a primeira experiência de fazer aquilo que chamamos um porting de um jogo físico para um jogo virtual ou online. Estive ligado à Sport Multimédia durante alguns anos e em finais de 2000 sou convidado pela Portugal Telecom, através da Telepac, para produzir o projeto Porto Virtual. Ora, Porto Virtual foi quando Porto foi a capital europeia da cultura, em 2001. Porto Virtual era todo o site lúdico que estava à volta do site oficial, onde o objetivo era, através dos jogos, o objetivo, e que foi cumprido, era, através dos jogos, conhecer a cidade do Porto, conhecer os seus costumes. Então, entre várias coisas, tínhamos muitos jogos, mas tínhamos, por exemplo, um jogo de aventura que era exatamente com imagens reais do Porto, o fundo, onde, para descobrir um enigma de uma velha lenda, mais talvez um mito urbano do Porto, o jogador se aventurava, conhecia, tinha objetivos, ia aos sítios e passava a dar nomes aos monumentos que se calhar nunca tinha feito antes. E então chega 2003. 2003 é aquele ano em que realmente eu tenho que decidir se continuo em Portugal a fazer os jogos que estava a fazer, se invisto mais na minha atividade em Portugal ou se realmente vou à procura de qualquer coisa mais. Então, esse qualquer coisa mais, decidi ir à procura em França. Então, em 2003, vou para a França, exatamente para fazer jogos, com isso na cabeça, e começo por trabalhar na Gameloft. Para aqueles que não conhecem, Gameloft é o líder mundial de jogos para telemóvel, já o era na altura, e sou envolvido em vários projetos ligados ao desporto, e sou envolvido também numa área que sempre me estimulou e que eu encontrei um eco bastante importante, que foi na pesquisa de novos conceitos. Andar sempre à procura do que é que vem a seguir ou o que é que funciona hoje que ainda não está no mercado. Em 2004, vou ter a minha experiência numa nova plataforma. Começo a trabalhar na 2K Games, na Xbox 360. Faço um jogo como Game Designer Senior, que é o Top Spin 2, que é um jogo de ténis, e mais uma vez sou integrado no departamento de novos conceitos. 2006, na altura chamava-se Vivendi Mobile, estávamos relativamente perto da fusão Activision Blizzard. Activision Blizzard é hoje a maior marca de jogos multiplataforma. World of Warcraft, Starcraft, Guitar Hero, podemos falar de um que já não existe, acho eu, ou qualquer coisa assim do género. E sou convidado com duas missões. Sou convidado para liderar aquele que era o departamento de design a nível mundial, ou seja, a Vivendi Mobile tinha sempre 14 projetos em simultâneo. No fundo, eu tinha que supervisionar a qualidade desses projetos e tinha que incutir nas equipas, portanto, na altura éramos cerca de 300, tinha que incutir nas equipas aquilo que era realmente o espírito da inovação, o espírito do design, como fazer a abordagem e, sobretudo, como compreender o público a quem nos destinávamos. Isto parece ser óbvio, mas o facto é que a Vivendi Mobile, naquele momento, não estava a fazer os produtos que o público estava a pedir. Ainda na Activision Blizzard, em 2008, sou o lead designer neste jogo, que é um dos primeiros jogos que saiu com o primeiro iPhone, que é o Crash Bandicoot Nitro Kart, que é o exemplo típico daquilo que é uma projeção. O iPhone ainda não tinha saído, nós estávamos a fazer um jogo para o iPhone e tínhamos que, no fundo, ser sensíveis àquilo que as pessoas iriam esperar do iPhone. Claro que muito se falava do iPhone, mas ainda não tínhamos tido realmente o contacto com os consumidores. Este jogo foi um enorme sucesso. Ainda o ano passado, quando a Apple festejou os 25 bilhões de aplicações vendidas, este era o 18º mais vendido de sempre, e, portanto, isto de 2008 a 2012. Em 2010, estou envolvido numa empresa de um grupo francês que se chama MK2, que é um grupo muito ligado ao cinema, à cultura em França, que tinha uma pequena divisão de jogos e que foi solicitado pela Sony Europa sobre um projeto de realidade aumentada. E então trabalhámos, nós, com a Sony, sobre esse projeto. Éramos os únicos a nível mundial, exatamente na plataforma. E o projeto
é este, não sei se já ouviram falar, é o Wonderbook. Saiu o ano passado no Natal, saiu com o livro do Harry Potter, o Book of Spells. Portanto, é um livro de papel, é um livro físico, continua-se com o contacto físico, mas o que acontece é mágico e isto acontece na nossa sala. No fundo, isto é o que veríamos no ecrã. O que posso garantir é que nem todas as crianças ficam com esta expressão quando jogam o livro. Eu vi muitas que ficam com outra expressão diferente, estas realmente estão assim um bocado espantadas. E queria fazer aqui uma pausa neste meu percurso profissional